Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim de mercado, analisando o mercado do boi e o mercado de proteínas de uma forma geral. Hoje a gente vai dar um destaque especial aí para as exportações que estão indo de vento em polpa aí. A gente está vendo exportações recordes para suíno, para frango, para bovinos, e exportações batendo recordes um atrás do outro. Enfim, temos um momento bastante interessante aí para as exportações e dá para dizer que se não fossem as exportações a gente poderia estar aí com preços muito mais deprimidos do que os atuais. Vamos entender essa história melhor conversando aqui com o meu amigo Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado. Está aqui o Fernando com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais desse mercado, da precificação e principalmente desse momento, né? No mercado do boi, especialmente, a gente está passando por um momento de pressão nos preços. De alguns dias para cá, deu uma estabilizada ali nos 215, 220 reais. Estamos usando a referência de São Paulo, mas você acredita que vem mais pressão por aí? Seja bem-vindo, Fernando. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas em uma outra oportunidade. O mercado do boi trabalhou o mês de maio inteiro, realmente bastante pressionado. Nós vimos sim um preço da arroba declinando. São Paulo está trabalhando agora ao nível de 215 até 220 reais por arroba. Deu uma acomodada nesses patamares de preço, mas ainda para junho ainda existe uma perspectiva de entrada de mais animais aí no mercado, e sem considerar também as escalas de abate, né? Estamos falando de escalas que superam aí 10 dias úteis, então temos uma quantidade, os frigoríficos têm um conforto muito grande nessas escalas e podem ir testando patamares, níveis mais baixos de preço. Eles têm essa capacidade, essa condição de testar níveis mais baixos dos preços nos próximos dias, em função dessa escala que é tão confortável. E isso não acontece só nas praças paulistas. Nós vemos escalas confortáveis em Goiás, vemos escalas confortáveis no norte do Paraná, Minas Gerais, Tocantins, Rondônia, Pará, só algumas regiões do Mato Grosso do Sul, que a escala está um pouquinho mais apertada. Mas, no geral, as escalas longas, da maneira que elas estão hoje, acabam impedindo recuperação dos preços e geram até essa perspectiva de tentativas de compra em patamares mais baixos nos próximos dias. Então, realmente, é possível que haja queda das cotações, tanto da arroba do boi gordo, quanto da carne no atacado, principalmente durante a segunda quinzena do mês, né, nos próximos dias. Ô, Fernando, mas vocês perceberam o mercado mais truncado, mais difícil de comercialização aí nos últimos dias? Segunda-feira ontem e sexta-feira foram dias mais lentos em termos de negócio, negociações um pouquinho mais arrastadas. Também ontem a gente precisa ponderar que algumas indústrias estavam fora da compra de gado, ali não tinham aberto preço ainda. Tá? Então agora a gente precisa realmente acompanhar como que vai evoluir essa dinâmica da comercialização no decorrer dessa semana. Mas o grande ponto é que, por mais que a comercialização tenha diminuído um pouquinho, que tenha ficado um pouquinho mais lento o mercado, as escalas estão muito para frente. Né? Estamos falando aí de mais 10, tem indústria que já fechou o mês de junho, tá? Que já encerrou o mês de junho, já não compra mais gado agora para junho, já está mirando ali nas compras para o mês de julho. Então, é um cenário aí bastante interessante e desafiador para o nosso pecuarista. Nós mencionamos isso aqui anteriormente, nós avisamos, né, que a perspectiva para maio e junho era de queda de preço, tinha essa percepção dentro do mercado, isso de fato se consolidou, de fato aconteceu. Então, o pecuarista ainda conseguiu boas margens se ele fez uso ali das ferramentas de proteção, conseguiu ali se proteger na B3, ou fazendo uso de NDFs, ou qualquer outra ferramenta ali para amarrar os preços, e conseguiu ali ter um bom resultado, ter uma boa margem. Boa lembrança, Fernando. Agora, Fernando, a oferta, ela já começa a diminuir, na sua opinião? Ainda vai ser uma oferta grande? A gente entende até o comportamento do frigorífico estar fora das compras nesse momento por conta das escalas já bem adiantadas, como você trouxe aí pra gente. Mas, e o pecuarista, qual a postura dele? Ele já ofertou o que tinha que ofertar ou vem mais animais por aí? Olha só, nós tivemos os dados preliminares, tá? Só falando de preliminar de abate, nós tivemos ali um crescimento bem tímido em maio, quando nós comparamos com o crescimento que nós tivemos ali, por exemplo,
de abril contra abril. Tá? Tivemos um crescimento mais tímido, taxas mais lentas de crescimento. Ó, só para citar aqui para a nossa audiência, o abate de bovinos agora em maio de 24, preliminar, 3,2 milhões de cabeças, ano passado foi 3,11, crescimento aí de 2,55% entre um ano e outro. Para vocês terem ideia, abril de 24 nós tivemos um abate de 3,3 milhões de cabeças e abril de 23, 2,6. Então, cresceu 27% o abate de abril contra abril. Tá? Então, maio já mostrou ali um quadro um pouco mais comportado. Foi um abate expressivo? Foi. Junho tende a ser aí um abate muito próximo do que nós tivemos ano passado também, mas mesmo assim um abate de boa proporção. Tá? É importante a gente colocar isso aqui, porque os abates no primeiro semestre, eles estão muito acelerados, com uma grande participação de fêmeas dentro desse abate. De janeiro a maio, o crescimento do abate de fêmeas foi mais de 20% entre um ano e outro. Tá, então isso realmente acelerou, desencadeou essa pressão de queda na arroba do boi gordo. Então existe uma redução comparando um mês com o outro, mas não existe, mas enfim, ainda o volume é muito grande de animais sendo ofertados aí, pelo menos isso é o retrato que o maio mostrou. Junho tende a continuar assim, então, Fernando, pela sua análise, é isso? Junho nós vamos continuar tendo uma grande quantidade de animais sendo abatidos aqui a nível do Brasil. O abate vai ser muito expressivo, tanto que quando nós olhamos para a situação dos frigoríficos, a capacidade ociosa nessa temporada é muito pequena. Então, os frigoríficos estão trabalhando ali com um abate com quase carga máxima. Tá trabalhando ali, assim, com altíssima capacidade de abate, justamente por conta da grande oferta de animais, o forte ritmo de exportação e uma demanda até que interessante no mercado interno. O que isso quer dizer? O frigorífico está mantendo um forte ritmo de abate, está crescendo o abate porque está conseguindo uma boa rentabilidade média, está conseguindo ter uma boa margem, está conseguindo ter uma boa lucratividade diante dessa queda de custo que representa essa redução dos preços da arroba do boi gordo. Aliás, a gente, enfim, está falando de oferta, está falando de volume de animais à disposição aí do mercado, mas a gente tem que levar em conta o que está acontecendo com a demanda também, né, Fernando? Você lembrou da boa demanda interna e do mercado exportador batendo recorde atrás de recorde aí, né? Sim. De acordo com dados que soltaram hoje de manhã do pessoal da Abrafrigo, tá, nós tivemos aí o segundo maior volume da história em termos de exportação de carne bovina, agora no mês de maio. Tá? Foi um volume interessantíssimo de exportação. Estamos falando aí de 274 mil toneladas. O maior volume da história aconteceu em dezembro, né, que foram mais de 280 mil toneladas exportadas. Então, isso ajuda muito a enxugar o mercado interno. Temos aí o Brasil realmente com a faca e o queijo na mão no mercado global, consegue fornecer proteínas de origem animal para as demandas mais exigentes. A única coisa que o Brasil realmente não está conseguindo nessa temporada é melhora dos preços médios pagos pelas proteínas de origem animal lá fora. Esse é o nosso calcanhar de Aquiles, é o preço. Mas em termos de quantidade de produto exportado, realmente a gente está enfileirando recorde atrás de recorde nos últimos meses. E isso vale, Fernando, a gente obviamente está fazendo um boletim focado no mercado do boi, mas isso vale para frango e suíno também, né? Sim. Hoje, a dimensão do mercado de frango, das exportações de carne de frango, é mais de 400 mil toneladas mês. Tá? O Brasil hoje, só para dar uma noção para a nossa audiência aqui, o Brasil hoje é 1/4 da corrente global de comércio de carne bovina. De cada 4 quilos de carne bovina, 1 quilo é de carne bovina brasileira. E o Brasil hoje é mais de 1/3 da corrente de comércio global da carne de frango. Tá? Então, de cada 3 quilos de frango que são exportados ao redor do mundo, mais de 1 quilo é de carne de frango do Brasil. Tá? Hoje o Brasil aí vai produzir nessa temporada em torno de 15 milhões de toneladas de carne de frango, 5 vão ser destinadas à exportação. Tá? Então, o Brasil realmente está num momento está num momento de destaque, está se consolidando como grande referência do setor carnes no decorrer dessa década, e é muito difícil que o Brasil acabe perdendo essa posição ao longo dos próximos anos.
Então, o Brasil vai se notabilizando como o principal fornecedor de proteínas de origem animal, e isso vai se sustentar, vai se manter com o passar dos anos. O Brasil vai crescendo diante da nossa concorrência, nós vamos conseguindo evoluir e atender os mercados mais exigentes no contexto global. Então, hoje, o Brasil convive com muitas e grandes oportunidades dentro do nosso setor carnes, momento realmente de muito destaque, muito privilegiado. E não é à toa, né, Fernando? Tem motivos ou tem fundamentos que justificam essa boa aceitação da carne no mercado internacional, né? Os fatores de concorrência global aí do Brasil são respeitados, né? Sim, sem mencionar câmbio, tá? Sem mencionar a atual desvalorização cambial, esse é outro elemento muito importante, que a gente vai explicar mais adiante, né? Mas nós temos 4 fatores que colocam o Brasil numa posição de extremo destaque no cenário global. O primeiro deles é a escala de produção. O Brasil é muito capaz de produzir carne em grandes proporções, carne bovina, carne de frango e carne suína. Temos uma excelente capacidade produtiva. Tá? O segundo aspecto é o entendimento da demanda global. O Brasil sabe o que produzir para o consumidor do Oriente Médio, sabe o que produzir para o consumidor europeu, para o consumidor asiático. Então, o Brasil tem o entendimento da demanda global e como fazer para atendê-la. O terceiro aspecto, e isso até transcende questões governamentais, é importante a gente mencionar isso, é o relacionamento com a parte consumidora. O Brasil hoje consegue se relacionar muito bem, se entender muito bem com os principais demandantes de proteínas de origem animal. Temos uma capacidade muito grande de atender de entender e de se relacionar com essa demanda e conseguir avançar em termos de volume de vendas. E o quarto aspecto é biosseguridade. As questões sanitárias colocam o Brasil realmente em grande destaque. É só a gente observar o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Influenza aviária, ela traz graves problemas aos Estados Unidos, a produção de carne de frango norte-americana é impactada, gera consequências de mercado. Europa também tem dificuldades com peste suína africana e influenza aviária. Então, o Brasil é o grande produtor de carne que hoje é referência global em questões de sanidade animal. O Brasil hoje é referência, conseguimos transitar muito bem nessas questões de influenza aviária, aqui quando a gente fala de carne de frango, e estamos trabalhando para ter o status livre de aftosa sem vacinação, tanto que 2026 deve ser aí o nosso último ano de vacinação contra a febre aftosa aqui no Brasil. Depois disso, todo o território nacional, todo o rebanho brasileiro será livre de aftosa sem vacinação, que vai nos permitir aí avançar sobre mercados-chave, como Coreia do Sul e Japão. Então, o momento realmente é de destaque, é de muito privilégio. Tem que aproveitar agora para a abertura de novos mercados e conseguir aí realmente avançar em termos de quantidade de produto exportado. Quantidade não vai ser problema. E depois a gente vai trabalhando aí também para melhorar os valores, para melhorar o preço médio que é pago pelas proteínas de origem animal no mercado internacional. Ô Fernando, você acha que se não fosse essa movimentação da exportação, a gente teria os mesmos preços atuais, mesmo que essa pressão acontecesse, ela traria os preços para esses mesmos patamares de hoje? O ambiente seria ainda pior, tá? Ah, é? Sem um fluxo de exportação tão agressivo quanto é hoje, inclusive é importante a gente pontuar aqui o seguinte, né? Se não fosse por esse forte ritmo de exportação, se não fosse por aquela elevação dos preços da arroba do boi gordo tão agressiva quanto a gente viu lá em 20, 21 e 22, nós provavelmente também não teríamos essa quantidade de animais ofertados agora em 23 e 24. Tá? Porque o mercado brasileiro teve que se adequar a essas exigências da demanda, que exigiu precocidade, exigiu animais jovens. Então, basicamente, essa necessidade de atender o mercado global foi um dos motivos que fez com que o pecuarista investisse muito dentro da atividade, melhorasse os indicadores zootécnicos aqui no Brasil, aumentasse a nossa capacidade produtiva. Então, sem isso, nós não veríamos essa quantidade de oferta, esse salto de produtividade que nós tivemos aqui no Brasil. Isso é fato. Tá? A pecuária evoluiu muito em termos de produtividade, em termos de tecnologia, reformamos pastagem, tivemos aí evolução das questões de nutrição animal também. Então, o Brasil hoje, de pecuarista, frigorífico, alocaram muito recurso dentro da atividade.
Isso aumenta, de fato, a necessidade de proteger todo esse investimento que foi realizado. Então, é fundamental ter esse entendimento. Quer queira, quer não, quanto mais dinheiro você aloca dentro de uma atividade, maior a necessidade de você proteger esse investimento que foi realizado. Tá? Então, isso é uma necessidade, não tenha dúvidas quanto a isso. O pecuarista brasileiro hoje precisa melhorar também nas questões que envolvem porteira para fora, melhorar ali nas estratégias de proteção, nas ferramentas de hedge, para manter uma boa rentabilidade média. Pecuária de alta performance pode ser extremamente rentável, extremamente lucrativa, mesmo em anos de baixa de preço. Tá? Isso é fundamental ter entendimento. Só entendendo melhor essa questão da exportação, na sua opinião, são mercados já consolidados ou são mercados que estão aproveitando a oportunidade? Eu digo porque a carne brasileira, se não é a mais barata, está entre as mais baratas do mundo, né? É só uma questão de oportunidade ou não? O mercado está consolidado, digamos, aí para exportação? São as duas coisas, tá? O momento do Brasil realmente é de preços baixos, mas, de qualquer forma, o Brasil trabalha... Podemos traçar aqui o paralelo com o que aconteceu com a carne de frango na década passada. Tá? A carne de frango, o Brasil assume a liderança global ali das exportações de carne de frango a partir de 2015 e nunca mais deixou esse posto. Tá? Então, basicamente, o que tende a acontecer agora é o Brasil avançar em quantidade de produto vendido e, mesmo em anos de menor produção e de preços mais altos, conseguir manter um ritmo muito forte de exportação, um pouco maior ou um pouco menor, né, dependendo do momento, mas conseguir manter aí um volume importante de exportação de proteínas de origem animal. E é importante aqui mencionar o seguinte, 25 e 26 podem ser anos aí mais complicados aqui no mercado interno por questões macroeconômicas. Então, os problemas fiscais, podemos ter problemas inflacionários em função do inchaço da máquina pública, em função do aumento da carga tributária. Então, tudo isso pode cobrar um preço em relação a consumo aqui no mercado interno e taxa de investimento dentro das próprias empresas. Então, a agroindústria brasileira tende a priorizar as exportações nos próximos anos. Isso é bastante nítido, bastante claro. Vai manter um foco nas exportações, até porque isso se torna ainda mais vantajoso com a premissa de um real tão desvalorizado quanto nós temos hoje. Então, uma coisa é você vender carne com um câmbio a 5,30, 5,40, outra coisa completamente diferente é você vender carne com um câmbio a 4,90. Pois é, e o fator câmbio é outro fator que está colocando aí uma diferença bastante grande na carne brasileira no mercado internacional, né, Fernando? Sem dúvida. O câmbio, ele favorece as exportações de duas maneiras diferentes. O primeiro é o seguinte aspecto. Quanto mais desvalorizada é a moeda, mais competitivo é o produto brasileiro no mercado internacional. Isso não vale só para carnes, né? Vale para as outras commodities que o Brasil exporta. Tá? E o outro aspecto é que quando o câmbio está muito desvalorizado, a conversão dessa receita de exportação do dólar para o real se torna mais vantajosa. Tá? Então, ajuda em vários sentidos, é muito benéfico, né, para quem exporta esse câmbio tão desvalorizado, e diante do cenário fiscal que nós temos hoje, o mais provável, daqui até o final do ano, ainda mais com problemas no Oriente Médio, a guerra entre Rússia e Ucrânia, que parece que não termina nunca, eleição nos Estados Unidos, o mais provável é que a gente conviva com um real um pouquinho mais desvalorizado, sim, uma moeda brasileira mais desvalorizada, o que vai ser muito benéfico para as nossas exportações. Muito bem. Deixa eu destacar aqui a presença do Carlos Fernandes, lá de Castanheira, Mato Grosso. Obrigado, Carlos, pela participação. Gustavo Polizelli, Confinamento Santa Cecília, também está aqui com a gente. Obrigado, viu, Gustavo, pela participação. O pessoal lá da família Mesquita, o pessoal está comentando aqui, nosso problema pecuária ou qualquer atividade produtiva está simplesmente na carga tributária. E daí a gente volta à tal da medida provisória da semana passada, né, Fernando? Mais um imbróglio que podia ter complicado muito mais o setor, não? Ah, com certeza. Isso gerou muitas turbulências aqui no agronegócio, tá? Tivemos várias empresas, por exemplo, produtoras de biodiesel que saíram de mercado em função dessa MP. Tivemos aí alta de preços de farelo, de óleo de soja aqui no mercado doméstico, atribuídas a isso.
Tá? Então, gerou muita turbulência aqui no mercado brasileiro, só se falava nisso na última semana e no início dessa, tá? Gera muitas dificuldades, muitas turbulências realmente dentro do mercado. E agora há o entendimento, né, de que isso não passe, não avance dentro do legislativo, que as casas, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal, acabem aí derrubando essa MP em algum momento, até porque realmente não agradou nenhum dos setores produtivos. A CNI fez notas ali, fez declarações fortes, inclusive na semana passada, né, em relação a essa MP. Os demais setores do agro também mostraram um grande descontentamento. Então, tudo isso gerou muita incerteza e muita turbulência. Não só o agro, né, Fernando? Outros setores também que trabalham aí com os créditos de PIS/COFINS aí ficaram assustados aí com a mudança e da noite para o dia, né? Exatamente. O problema é o seguinte, quando você aumenta muito a carga tributária, isso vai gerar um efeito cascata, que o primeiro aspecto é o seguinte, nós temos que considerar aumento de carga tributária como, querendo ou não, um aumento de custo. E isso vai fazer com que os diversos setores da economia repassem esse custo adiante. No final das contas, no frigir dos ovos, isso ia chegar até o consumidor final. Então, isso representa inflação, aumento de preço. Sim. Tá? O segundo aspecto é que, com o aumento de carga tributária, você vai diminuir a capacidade das empresas investirem dentro do próprio negócio. Você diminui a capacidade de investimento. Então, com um investimento menor, você vai ter mais dificuldades em torno do crescimento ali das empresas, do avanço do nível de emprego, da evolução da renda. Então, gera uma série de problemas do ponto de vista macroeconômico, aumento de carga tributária. Tá? E querendo ou não, a gente está falando de 54 bilhões em crédito de PIS/COFINS, que era o que estava em estoque, né? Que perdem a finalidade da noite para o dia, como você bem falou. Muito bem, o pessoal da família Mesquita está dizendo aqui, se baixar a tributação na cadeia produtiva do país, não tem ciclo pecuário ou dólar que nos atrapalhe. Daí é de vento em popa. Essa questão do custo Brasil já passa pela questão logística, passa por outras questões relacionadas, mas a tributação também, os impostos são elevados demais, né, Fernando? E me parece que a tentação é de cobrança de mais impostos aí, pelo menos isso está ficando bem claro na postura do próprio governo agora, né? Na verdade, o que o governo está buscando agora são novas fontes de arrecadação para tentar cobrir o rombo das contas públicas, né? Contenção de gastos não parece ser muito o caminho escolhido por esse governo, por essa gestão. A expansão dos gastos públicos vai exigir novas fontes de arrecadação, e essa medida do PIS/COFINS é justamente isso, buscar novas alternativas de arrecadação, novas fontes de receita, para conseguir corrigir um pouco o caminho das contas públicas. Tá? Mas, enfim, isso gera uma série de transtornos, uma série de problemas ao longo das cadeias produtivas. Como se o brasileiro já não tivesse um monte de imposto para pagar, aumento de custo ainda pesando nas costas, né? Sim, isso é um problema recorrente aqui a nível de Brasil, né? Voltamos a falar sobre isso. Reforma tributária é uma necessidade aqui no Brasil. Nós temos uma salada tributária, uma verdadeira salada tributária aqui no Brasil. Então, quem trabalha com agronegócio precisa fazer um cursinho básico, né, para entender a tributação, alíquotas de ICMS que divergem de estado para estado, que divergem de produto para produto. Então, né, realmente acaba gerando uma série de transtornos dentro da nossa atividade. É isso aí. Muito bom. Ao pessoal do YouTube, muito obrigado aí pela participação, pela interação aqui com a gente. É sempre bom ter vocês participando conosco. Não se esqueçam de fazer a sua inscrição aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas no YouTube. Estamos aí para chegar nos 100 mil inscritos, estamos perto disso, 97 mil já. Falta pouquinho aí, ajuda a gente. Manda um recado aí para o seu amigo, para o seu colega de trabalho, enfim, para a pessoa que você acha que vai gostar de acompanhar o Notícias Agrícolas no YouTube. Pede para eles se inscreverem aqui no canal e, claro, deixa o seu like, seu joinha aí para a gente e o sininho, aciona o sininho aí para você receber sempre que tiver uma
uma entrada ao vivo aqui no YouTube, sempre que tiver um profissional falando com a gente aqui, trazendo informações do agronegócio, para que você seja alertado pelo próprio YouTube, tá bom? Ao meu amigo Fernando Henrique Iglesias, show de bola, informações muito preciosas hoje aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Fernando. Bom, é um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas, uma excelente semana a todos que nos acompanham, a todo o time aí do Notícias. Um grande abraço a vocês. Até uma próxima oportunidade. Lembrando aqui que Safras é parceiro da pecuária, do agronegócio, do próprio Notícias Agrícolas. Contem conosco em mais oportunidades. Até mais. É isso aí, Fernando. Abraço. Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos ver os preços, vamos ver lá na B3 como estão os movimentos, os negócios em andamento ainda. Vamos ver. O junho, 223,50, queda de 0,45%. O julho, 231,30, queda de 0,34%. Agosto, 234,40, queda de 0,7%. E o setembro, 237,30, queda de 0,44%. Mercado vermelho hoje, portanto, lá na B3. Ainda em andamento, só lembrando e reforçando essa situação. O indicador do boi gordo do CPEA fechou o dia de ontem a R$ 215,80, com uma alta de 0,23%. São os números do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.